Vou passar agora para o nosso deputado estadual, Carlos Weber. Pessoal, boa noite. Vou falar em pé porque eu quero ver todo mundo, também quero ser visto e acho que o Bolsinho já falará em pé também. Primeiro eu quero cumprimentar o Nabil pela iniciativa dos canais da cidade e não só a grande participação que nós observamos hoje aqui, mas também nós estamos sendo chamados a muitas reuniões como essa na periferia de São Paulo. Eu participei de mais de 20 reuniões na periferia de São Paulo, com cerca de 400 lideranças populares interessadas nesse mesmo debate. O que aconteceu, por que aconteceu e para onde nós vamos. Portanto, não se trata de uma preocupação da classe média branca esclarecida, mas de uma preocupação do conjunto da população brasileira. Eu quero aqui fazer um elogio ao nosso companheiro Paul Singer, a quem eu tive a honra de poder dar o título de cidadão paulistano, pelo seu compromisso, pela sua trajetória e porque nunca renegou os nossos ideais socialistas. E nós precisamos de pessoas que têm a coragem de assumir o que pensam, o que fizeram, os compromissos que têm e jamais abandonaram a cor vermelha e a estrela do Partido dos Trabalhadores e o compromisso com outras agremiações de esquerda do nosso país. Como eu não sabia qual era o tempo que eu teria, Wagner, eu escrevi 3 páginas de anotações e essas páginas eu vou entregá-las a você por meio eletrônico, deixando à disposição de todo mundo, porque eu acho que o que nos interessa aqui é fazer o debate, conhecer opiniões e aprofundar essa discussão. E é claro que numa fala de 10 minutos isso é impraticável, mas eu não acredito em nenhuma possibilidade de nós mudarmos o rumo das coisas se nós não fizermos uma análise crítica dos erros que cometemos e por que chegamos a essa situação. Qualquer tentativa de camuflar o problema, de atenuar a análise política e fazer mais do mesmo, não nos levará a nada significativamente importante, seja a curto, a médio ou a longo prazo. E não me refiro apenas à questão do calendário eleitoral ou de 2018. Eu estou falando, como foi colocado aqui pelos jovens, que ocuparam, que foram à luta, que ocuparam os espaços públicos e as ruas, de que é preciso lançar mão de outros instrumentos que não apenas a democracia representativa. Tão importante quanto são as dimensões da democracia direta e da democracia participativa. E nós, eu em particular, que falo de onde estou, exercendo um mandato parlamentar do Partido dos Trabalhadores, atuando dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, tenho a obrigação de mostrar, de um lado, a fragilidade, a inoperância, a situação que temos no Parlamento do Brasil e, por outro lado, o potencial não aproveitado, inclusive pelos partidos de esquerda, que poderiam ter ajudado a democratizar, a dar transparência e a ter controle público da sociedade sobre o funcionamento dos partidos políticos, inclusive o PT, e também da nossa representação, seja no Parlamento ou no Executivo. A título de diagnóstico da crise, do problema, eu elenquei 5 pontos que não vou ter condição aqui de detalhar. Primeiro, a questão da ascensão da direita, em todas as suas dimensões e não só no Brasil. Segundo, o desgaste da imagem dos governos Lula e Dilma, pelos seus méritos e também pelos erros cometidos e também pelos interesses que foram feridos nesses 2 governos do Lula e um governo da Dilma. Mas é preciso que nós façamos um debate do que foram esses governos. Terceiro, a perda de credibilidade do PT e das suas direções. Antes, quando um petista subia num caixote para falar, um megafone, juntava gente ao redor tentando saber o que é que nós estávamos falando, mesmo não concordando. O que de mais importante nós perdemos nesse período foi credibilidade. Foi as pessoas acreditarem que aquilo que nós estávamos falando representa verdadeiramente o que nós pensamos. Podiam discordar, mas sabiam que a ferro e fogo nós levaríamos adiante aquilo que nós estávamos dizendo.
Hoje, há uma distância muito grande entre o que se fala e o que se faz. Nesse sentido, é preciso uma avaliação também do porquê perdemos credibilidade, não só do PT, mas parte da esquerda como um todo. Quarto, a questão da importância da participação dos jovens, dos movimentos sociais e de outras organizações de esquerda, e não apenas o PT. Temos que superar essa imagem de que porque temos 1.800.000 filiados ao PT, porque temos uma inserção na sociedade extremamente significativa, nós somos os mais importantes num conjunto bastante diferenciado de opiniões e práticas na esquerda. E os jovens têm mostrado para a gente de que nós precisamos modernizar os nossos partidos, mudar a forma de fazer política e trazer essas novas concepções das redes sociais, das ocupações, do escracho e de outras modalidades de debate, inclusive com a música e a cultura, para que o PT e os outros partidos estejam em sintonia com as aspirações dos jovens e da sociedade. Por fim, ainda no diagnóstico, nós precisamos discutir de que forma a sociedade nos enxerga, que expectativa tem em relação aos nossos movimentos e partidos. No segundo ponto, que eu não vou ter tempo aqui, nós poderíamos analisar a questão do porquê o Partido dos Trabalhadores chegou a essa situação e o que nós precisaríamos fazer para não repetirmos esses erros e não priorizarmos uma frente de esquerda ou uma frente democrática e popular que tenha um nome como único comandante desse processo, já pensando nas eleições de 2018. Ou bem, nós abrimos um debate fraterno no campo da esquerda partidária dos movimentos, propiciando o surgimento de novas lideranças, ou então nós não fazendo uma análise crítica do que foi essa experiência mais recente e jovem de um partido que tem 34 anos de idade, ou um pouco mais, 36, nós precisamos repensar quais são os nossos objetivos. Portanto, eu quero aqui destacar a existência da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, daqueles setores de esquerda que, não sendo do PT e não apoiando necessariamente o governo da Dilma, foram fundamentais para que a gente ganhasse o segundo turno das eleições, como têm sido fundamentais no processo de denúncia e de combate e de resistência ao golpe. Mas não podem ser importantes apenas para isso. É preciso que nós instalemos um debate sério, aprofundado, permanente, seja entre os intelectuais, mas também envolvendo as lideranças populares e sua organização em frentes, fóruns e outras modalidades, sobre o que é que nós queremos para o futuro próximo. E nesse sentido, é preciso que nós coloquemos como prioridade a discussão de um projeto para o Brasil que seja em sintonia com as aspirações da esquerda e com tudo aquilo que nós construímos nesse tempo todo. Vejam que nós dissemos durante muito tempo que a emancipação da classe trabalhadora seria fruto da sua própria luta, da sua organização independente, em partidos, na sociedade e na democratização do Estado. Nós precisamos voltar a acreditar e a praticar isso. Ou bem, nós vamos redefinir o nosso modo de agir, as nossas prioridades, ou nós procuraremos os movimentos sociais de maneira oportunista, apenas por estarmos num momento de crise e de dificuldade. Eu acho, e é preciso que se diga, que muitos companheiros e companheiros, inclusive da minha faixa etária, trancaram matrícula em faculdades, foram para a periferia ajudar a organizar os movimentos populares, deram apoio a lutas dos sindicatos, dos trabalhadores do ABC e jamais deixaram de ter compromisso com os movimentos sociais, seja na área da saúde, da seguridade social, da assistência, da educação, da mobilidade urbana e assim por diante. O problema é que a nossa organização partidária não esteve à altura desse desafio de entender que era necessário fazer isso como algo estratégico para que a gente pudesse ter a garantia da nossa permanência na vida pública com os projetos nossos avançando numa perspectiva de esquerda.
Então eu vou deixar esse documento como sugestão e peço que a gente possa aprofundar esse debate, inclusive usando as redes sociais. Obrigado.